Vamos para o texto de João, Evangelho de João, capítulo 20, versos 24 a 29. Nós estamos chegando ao fim do capítulo 20 e só me resta o capítulo 21 para terminarmos a exposição. Eu disse há many years ago, há algum tempo atrás, que eu não sabia se iria chegar ao fim da exposição do Evangelho de João. Por quê? Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. E eu estou ainda convicto disso. Eu não sei se eu vou terminar a exposição do Evangelho de João. E mais agora eu fico assim pensando, Senhor, não é verdade que a coisa está muito próxima? Mas enquanto Ele não vier, nós vamos continuar proclamando o seu Evangelho. Vamos continuar fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, hoje nós vamos tratar aqui de a dúvida convertida em fé. Vamos ler os versículos de 24 a 29. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Nosso Pai, só o Senhor pode fazer isto. Só o Senhor pode nos tirar do caminho da incredulidade para nos tornar crentes em Jesus Cristo. E essa noite nós te pedimos isto: que as pessoas que ainda não creram no Senhor, que elas venham, pelo Teu Espírito Santo, a crer na pessoa de Jesus Cristo. Por misericórdia, fazes este milagre, em nome de Jesus. Amém. Todos nós nascemos neste mundo ignorantes e incrédulos. Nenhuma criança nasce sabendo alguma coisa, ainda que tenha alguns conhecimentos de forma genética, mas não concepções. E toda criança nasce incrédula. Nós não somos
crentes por natureza. O conhecimento vem pela informação e a fé pela revelação da palavra de Deus. A dúvida é uma encruzilhada entre a verdade de Jesus, que gera fé, e a incredulidade natural. É via. Tem dois caminhos. O caminho natural e o caminho da fé, que é um milagre. No céu, na terra, que maravilha se está operando o poder do Senhor. Tem um velho cântico que diz isso. Mas, das maravilhas, qual é a maior? Qual é a maior maravilha que pode acontecer aqui? É um incrédulo crer. Não existe coisa maior. Não é ressuscitar defunto, não é multiplicar pães, não é andar sobre as águas. O maior milagre que pode existir na face da terra é alguém que não quer Deus, que é inimigo de Deus, que é incrédulo, por alguma razão, que nenhuma razão explica, ele crê. Nós vemos aqui Tomé, no versículo 24. O versículo 24 diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Eu gostaria que a gente não tomasse conclusões erradas a respeito. Por que Tomé não estava lá? A gente não sabe, a Bíblia não diz. Nada é dito sobre a sua ausência naquele primeiro domingo da ressurreição. Sabe-se que ele não estava presente. Judas provavelmente já tivesse se enforcado. E só os 10 estavam lá naquele cenáculo. Mas tem uma coisa aqui, Dídimo. Tomé chamado Dídimo. Isto aponta que ele era gêmeo, porque Dídimo significa gêmeo, mas também pode significar duplicidade. Às vezes que a Bíblia fala dele, sempre fala ele como Dídimo. Podia ser que ele fosse gêmeo de alguém, mas também pode ser que ele tenha aquilo que Tiago vai nos descrever no capítulo 1, no versículo 5 a 8 de Tiago, que é uma expressão de duplo ânimo ou duplicidade, que nós chamaríamos dentro da psicologia de esquizofrenia. Uma mente dividida. Será que era isto? Veja bem, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera. Outra versão diz, não lhe lança em rosto e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Seria este Dídimo
um apelido por ser Tomé uma pessoa que não tem a coluna vertebral firme, mas ele é dúbio, duvidoso. A expressão de Tiago aqui, ele diz, como a onda do mar. Eu estive agora fazendo um casamento lá em Milagres, São Miguel dos Milagres, que lugar lindo, maravilhoso lá em Alagoas. E de repente você vê o mar, ele vai, 2 quilômetros para dentro. E tem 2 lugares no Alagoas que são chamados Caminho de Moisés. São 2 lugares em que a água não faz isso assim, ela não vai para lá, ela sai assim. E as pessoas começam a andar e andam, e vão longe, mas de repente as águas voltam e... Por isso é muito perigoso andar nos caminhos de Moisés sem Moisés. Tem que andar com Moisés. Gente, o sujeito duvidoso, aquele que não tem posição firme, ele é inconstante em todas as suas decisões. Seria esta, não podemos afirmar. O que nós podemos entender é que Tomé não estava presente naquela primeira reunião. E eu quero fazer aqui uma lembrança. A reunião do povo de Deus é para que o povo de Deus esteja na reunião. É importante, porque aí você vai ser edificado, você vai adorar ao Senhor, e as manifestações do Senhor no meio do seu povo, você vai fazer parte dela. Parêntese fechado. Versículo 25. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Nós vemos aqui Tomé, ele é responsável pela sua incredulidade. Ele parece um cientista cético. Ele quer provas. Se você precisa de constatação, você não está fazendo o caminho da fé, você está fazendo um caminho do experimento científico. Na ciência é preciso comprovação. É por isso que nós dizemos que o Big Bang não pode ser considerado ciência. Ela é uma teoria, não uma ciência, porque não há possibilidade de comprovação. Nem a evolução pode ser considerada realmente ciência, porque os espaços entre um e outro não são comprováveis cientificamente. São teorias. Tomé aqui me parece mais um cético do que um crente. Ele estava querendo enfiar dedo no buraco, tocar, constatar. Ele não era daqueles que, descrito por Hebreus capítulo 11, verso 1, que é tão lindo, Hebreus 11, 1, né? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. A fé não precisa de comprovação.
ele quer uma prova visível e tangível da ressurreição do Senhor. Caso contrário, ele não vai acreditar. Se eu não tocar... Eu estava em Maringá, há uns anos atrás, e estava na casa de uns amigos, depois que eu preguei pela manhã, ia pregar à noite. E o amigo disse assim: pastor, tem um pregador aqui na praça que faz milagres, coisas maravilhosas. Vamos lá ver? Eu disse: vamos. E aí, vesti a minha roupa, o sapato, e fui andando com ele. Quando eu estava no meio do quarteirão, o Espírito do Senhor falou: o que é que você está indo fazer? Eu disse: eu vou com o irmão aqui para ver os milagres do homem lá. Ele disse: quando foi que eu lhe disse para você procurar ver coisas e não ouvir a minha palavra? Eu disse: ô Moacir, vai, meu filho, que eu vou voltar. Ele disse: por que, pastor? Eu disse: eu levei um pito. Eu tenho que ficar com a palavra de Deus, não com as coisas. Não que não aconteça, acontece. Mas quando eu estou procurando evidências, esse terreno é perigoso. O terreno do cristão é a palavra de Deus. O Wernher von Braun foi o cientista que fez os foguetes que levaram o homem à Lua. Ele disse o seguinte: é um cientista bem medíocre quem se afigura poder passar sem fé e sem Deus. É um cientista bem medíocre aquele que quer passar sem fé e sem Deus, porque o mundo é inexplicável sem Deus. Se nós tirarmos Deus do contexto, nós vamos entrar numa dúvida existencial permanente. Os crentes creem porque foram convertidos pelo Espírito Santo. Eles não creem porque acham que devem crer, mas porque houve um convencimento. João capítulo 16, versículos 8 e 9. Quando Jesus estava dizendo que o Espírito Santo viria, ele disse: olha, o Espírito Santo, ele está convosco, mas ele virá e estará em vós. E aí ele começa a explicar, diz: quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele explica do pecado, porque não creem em mim. Não creem em mim. Aqui nós temos exatamente o ponto central da fé. Jesus Cristo, o autor e o consumador da fé. Não existe fé sem Jesus. Ele é a fonte da fé. No domingo passado eu falei que eu creio que os discípulos de Jesus Cristo só realmente creram em Jesus depois da ressurreição dele, depois que o Espírito Santo veio. Eles estavam num processo, mas ali no Pentecostes, de fato, eles foram inundados com aquele que produz a fé, porque é o Espírito Santo que concede a fé através de Jesus Cristo. Se você reparar que Lucas capítulo 24, 44, a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei,
estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Versículo seguinte. E então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Versículo seguinte. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos, e no terceiro dia, ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Agora vocês vão ser testemunha dessas coisas. Olha aqui. Quantas vezes Jesus disse aos discípulos que ele iria morrer e ressuscitar? Depois eu descobri que é 5. O Márcio disse 3, eu tinha dito 4, mas eu estou hoje com os textos aqui. Mas não vamos entrar neles todos não, porque é meio comprido. Mas Jesus havia dito, olha aqui, vamos ver, Mateus 16, 21, vamos lá, um pouquinho. Mateus 16, 21. Desde esse tempo, que tempo foi esse? Quando Jesus disse aos discípulos: o que é que vocês acham, o que é que dizem a meu respeito por aí? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, e de vocês? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: isso não foi você que descobriu, foi meu Pai que cochichou no seu ouvido, você só sabe disso porque é meu Pai. Eu também te digo que tu és um pedregulho, e sobre esta rocha que se acabou de dizer, eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele contou isso, desde esse dia. Antes ele não falou. Vamos ver o outro texto. Mateus 17, 22 e 23. Reunidos eles na Galileia. Mateus 17... Disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Vamos ver mais uma vez. Mateus 20, 17 e 19 a 19. Então estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, aceitado, crucificado, mas no terceiro dia ressurgirá. Quantos creram que ele iria morrer e ressuscitar? Nenhum. Por quê? Porque só o Espírito Santo poderia fazer com que eles crescem. Vamos só dar uma olhada em Marcos capítulo 16, tem os outros textos, Marcos capítulo 16, versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Eles não só não criam, como não creram naqueles que já falavam da ressurreição deles. Era um bando de incrédulos, similibus, semelhante a nós todos. Não tem diferença.
Você e eu somos incrédulos. Se nós crescêssemos, nós não seríamos estes dídimos, esses de ânimo dobre, que precisa de constatação. Oh, meus irmãos. Nós lemos o verso 26, agora o verso 27. João 20, 27. Então disse a Tomé, não, é o 26, eu saltei, por favor, 26. Passado 8 dias, estavam outra vez ali, reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio, pois, no meio e disse-lhe, paz seja convosco. Agora Tomé está aí. Maravilhoso. Verso 27. E logo disse a Tomé. Como é que ele sabia? Ele não estava presente no dia que Tomé estava com os discípulos. Vamos imaginar que foi... Jesus apareceu no domingo, Tomé não estava lá, Jesus apareceu, paz seja convosco. Aí eles... Vamos imaginar que fosse na segunda-feira ou na terça. O Tomé apareceu lá. Tomé! Jesus apareceu. Não acredito. Eu tenho que enfiar o dedo. Eu tenho que botar a mão. Mas Jesus não estava lá para saber como foi que ele soube. Enquanto Jesus... Vou entrar num problema aqui sério. Enquanto Jesus estava aqui na terra... Ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele estava... Não é isso, Márcio? Ele não era onipresente, não é isso? Estou certo ou estou errado? Ele estava localizado. Ele também não era onisciente, porque ele disse, eu não sei da vinda de... Eu não sei como vai ser a vinda lá depois, só o Pai sabe. E depois ele disse, eu nada faço por mim mesmo. Tudo quanto eu ouço meu Pai falar, eu falo. Eu não faço por mim mesmo, eu faço conforme o Pai me diz. Ele era dependente inteiramente do Pai. Mas quando ele saiu daquela ideia da finitude do sangue, e agora ele estava um corpo glorificado, ele não precisa mais estar na reunião, ele sabe. E ele já chega dizendo, logo disse a Tomé, põe o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado. Ô filhão, não sejas incrédulo, mas crente. Ô meu Jesus, o senhor não condenou o Tomé? Não, eu dei uma chance para ele, para me conhecer. A sua incredulidade não vai desfazer a minha fidelidade. Não existe possibilidade de eu descartar você, Tomé. Eu te escolhi. E sabe quando foi que eu escolhi você? Antes da fundação do mundo. Você é meu. E você vai entrar agora no caminho da fé, que vem por mim. O Senhor tratou gentil e pacientemente o seu discípulo incrédulo, como Ele trata comigo, como Ele trata com você. Ele o convidou a provar a realidade da sua ressurreição, colocando a mão na ferida e no seu lado. É importante que se diga que os discípulos não foram realmente crentes até o Pentecostes. Eu creio assim. Jesus havia dito a eles que o Espírito Santo viria para convencer do pecado, e do pecado porque não cria nele.
Nós vamos ter vários versículos que mostram isso. Agora, versículo 28. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Tomé estava convencido. Se ele alguma vez colocou a mão no lado do Senhor, nós não sabemos. Mas ele finalmente soube que Jesus havia ressuscitado e que ele era o Senhor. E era Deus. Ele reconheceu a divindade que não via pelas feridas que viu. Ele reconheceu a divindade que ele não via pelas feridas que ele viu. Versículo 29. A coisa importante é notar que Jesus aceitou a adoração de Tomé como sendo Deus. E disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. É aqui, se ele fosse apenas um homem ou um anjo, ele deveria recusar a adoração. Mas Tomé adorou porque viu Deus em Jesus. Senhor meu e Deus meu. Atos capítulo 10, versos 25 e 26. Pedro estava chegando na casa de Cornélio, e quando Cornélio viu Pedro, ele foi adorar. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Nós não podemos adorar a homens. Eu tenho uma implicância quando eu vejo uma pessoa dizer assim: eu adoro fulano. Nem de brincadeira não se deve dizer isso. A minha netinha às vezes diz assim: eu adoro os cachorrinhos lá do, como é que chama? Patrulha Canina. Eu digo: minha filha não adora cão. Olha, nós temos 3 coisas a fazer: gostar de coisas, amar pessoas e adorar a Deus. Essas 3 coisas. Eu gosto de muita coisa boa. Eu gosto, mas gosto mesmo de um bacalhau. É uma comida que eu gosto, hein? Carneiro também. Mas minha mulher não gosta de carneiro. Então eu tenho que respeitar. Eu gosto de pudim. Gosto. Eu não amo pudim. Eu amo Fernando, eu amo minha mulher, com amores diferentes, mas amor. A minha mulher eu amo com eros, eu amo com filéu, eu amo com ágape. O Fernando eu amo com filéu e amo com ágape, não amo com eros. Cada amor tem o seu lugar. E adoro a Deus. Só Ele é digno de adoração. Tomé percebeu isto. Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus levanta a questão: ô Tomé, porque você me viu, creu? Até João,
O apóstolo João, lá no Apocalipse, no capítulo 19, versículo 10, ele, quando viu o anjo do Senhor, ele quis adorar. Anjo também não se adora, gente. Prostrei-me ante os seus pés, é o anjo, para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isto. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Eu louvo a Deus porque Tomé teve uma fé, uma dúvida convertida em fé, quando ele disse: Senhor meu e Deus meu. Ele mostrou a adoração ao único que merece ser adorado. Porém, a fé de Tomé, a fé que ele exibia, não era o tipo que mais agrada a Deus. Porque precisava de uma constatação. E nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, algo que me chama a atenção. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu não preciso de constatação. Mais bem-aventurados são os que não precisam ver para crer. A evidência mais segura da palavra de Deus é a própria palavra de Deus. Eu creio na tua palavra. Eu gosto de Maria. Por isso que ela recebeu o nome de a mais bem-aventurada entre todas as pessoas. Maria, a mãe de Jesus. Não a mãe de Deus, porque Deus não tem mãe. Mãe de Jesus, o histórico. Quando o anjo chegou para ela e disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. E aí diz para ela: você vai gerar. Ela diz: mas como pode ser isso se eu não fui a nenhum motel? Eu estou simplesmente atualizando. Nunca tive relações com homem algum. Diz: não é assim. O ente que vai ser, a sombra do Onipotente virá sobre ti. E ela não disse outra coisa senão: aqui está o vaso, aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Isso é fé. É crer na palavra e descansar naquele que falou a sua palavra. A evidência mais segura, portanto, da palavra da fé é a própria palavra de Deus. Se Deus diz uma coisa, nós o honramos crendo nele, mas nós o desonramos exigindo evidências dele. Tem um camarada lá no Velho Testamento que eu bato, toda vez que eu chego lá eu bato com ele. Vamos só dar uma lidinha aqui. Juízes capítulo 6, Juízes 6, 36 a 40. Vamos lá. Dom Gideão, disse Gideão a Deus: se has de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que has de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho, o orvalho dela espremeu numa taça cheia de água.
Ele botou um novelo e disse assim: só quero que o orvalho caia no novelo. É uma enrolação danada isso aqui. Molha aqui. Se molhar só aqui, não molhar pelo lado, isso é uma prova. Aí no outro dia ele chegou e encheu uma taça. Ok. Vamos lá. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só uma vez. Rogo-te que mais uma vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Oh, homem de fé, vai para casa, cara. Isso não é fé, isso é constatação. Isso não é confiança na palavra de Deus. Mas Deus é misericordioso, que fez com Gideão o que ele fez com Tomé, e que faz conosco, nas nossas incredulidades. E Ele transforma a nossa incredulidade em fé, e transforma a nossa dúvida em fé. Eu concluo dizendo o seguinte, meus irmãos: como a incredulidade e a dúvida são transformados em fé. Primeiro, a presença de Jesus. Quando Jesus chegou, estavam lá os 10, ele chegou e ele fez com que eles crescem. O Tomé não estava. Depois, eles contaram para ele, mas ele não creu. Mas quando a presença de Jesus chegou outra vez, ele transformou. A presença de Jesus é que transforma a incredulidade em fé. Segundo, quando você estiver na reunião onde Jesus está, é na reunião que Jesus vai alimentar a nossa fé. Na reunião onde Ele estiver, a fé vai se manifestar. Não fique em casa. Olha a importância da igreja. Oh, quão bom e quão agradável é que os irmãos estejam unidos. Você viu que os donos do mundo aí puseram tudo? Fique em casa, para tirar o quê? A comunhão e o caminho da fé. Muita gente escafedeu-se nesse período aí e está sofrendo que só sovaco de aleijado. Terceira coisa, quando você crê na palavra de Jesus sem necessidade de evidências, é aí que a coisa fica boa. Quando você crê na palavra de Jesus. Eu gosto muito de uma frase de Charles Dean. Ele disse o seguinte: creia em sua crença e duvide de suas dúvidas. Não cometa o erro de duvidar da sua crença e acreditar nas suas dúvidas. Creia em Jesus. Ele é a fonte da fé. Até o duvidoso sai da presença dele crendo. Que o Senhor conceda a você e a mim o dom da fé, para que nada neste mundo venha nos tirar da dependência dele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,